as lives que nós estamos tendo com o departamento de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém que quer testemunhar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se não temos, então, eu gostaria de convidar o pastor para assim ministrar a palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Presbítero Douglas. Eu queria dar boas-vindas aos irmãos que estão nos visitando hoje. É a primeira vez ou já vieram antes? Primeira vez? Lá em Chelsea? Oh, que bom. Seja bem-vindo, o irmão também. Seja bem-vindo. Ah, ele também foi? Que bênção, então. Que bom que vocês voltaram. Sejam bem-vindos na Bethesda de Marlborough. E todos vocês que estão de volta aqui, nós estávamos com saudades da igreja, porque 2 domingos que não tem culto aqui. Então, já estava preocupado. Melhor fazer um culto lá, senão... fica estranho, né? Parece que tem um mês que a gente não se vê. Como vocês sabem, hoje começa a campanha das 4 quartas-feiras, que vamos dedicar o ano ao Senhor. Os cultos serão como no domingo. E se você quiser dar um testemunho na próxima quarta-feira, se prepare para que possamos dedicar ao Senhor esse ano. Então, nós vamos ler o texto hoje da mensagem, que é das primícias. Nós vamos ler Mateus 6, verso 33. E o tema da mensagem é: o primeiro é do Senhor. Não sei se alguém teve chance de ouvir a mensagem ontem em Chelsea, mas é a mesma mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos para nós dedicarmos as primícias aqui no altar. Daqui a pouco nós vamos ir ao altar orar, fazendo orações de dedicação do ano de 2024. Mateus 6,33, muitíssimo conhecido texto. Vocês podem ficar de pé mais uma vez só, por favor? E aí nós vamos orar em seguida já, dedicando o ano. E nós vamos ler juntos, porque é tão conhecido. Eu vou falar e os irmãos podem repetir depois de mim, pode ser? Então os irmãos digam comigo, por favor. Buscar em primeiro lugar 2 coisas: o reino de Deus e a sua justiça. Bem, e a promessa de Deus, agora o resto do versículo é uma promessa. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos falar juntos mais uma vez agora, tranquilo. Todo mundo conhece esse versículo, ele é muito, muito conhecido. Então a gente vai pausadamente falando. Vamos lá, 1, 2, 3. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse momento, queria que você deixasse a Bíblia em algum lugarzinho, se puder, e nós vamos mais uma vez oferecer o ano ao Senhor. Nós estamos oferecendo 24, dizendo para Deus: você vai ser o primeiro em 24, vou te dedicar o primeiro lugar, e eu sei que você não vai deixar faltar nada, tá bom? Pode glorificar a Deus pelas finanças que vão vir, pela cura que vai vir, pelas vitórias que vão vir, porque Ele não vai deixar faltar nada. Jeová Jireh, aqui em Marlborough, nós te dedicamos o ano, como te dedicamos ontem em Chelsea. Eu declaro a fidelidade da tua palavra sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre o teu projeto em Marlborough, pois nós te colocamos em primeiro lugar. Tu és o primeiro nessa igreja, tu és o primeiro em nossa vida e em cada família dessa igreja. Então eu declaro que nada vai faltar. Em 2024 o Senhor proverá a libertação, o Senhor proverá a cura, o Senhor proverá a resposta, os sonhos, as revelações, a direção, o Senhor proverá as finanças, o Senhor proverá a vitória no casamento, na família, nas problemas de enfermidade. O Senhor proverá as vitórias nos problemas de documento. O Senhor proverá todas as coisas, a proteção no trânsito, a proteção em todo o trabalho que vamos fazer. O Senhor proverá todas as coisas. Um minutinho de gratidão ao Senhor, por favor. Um minutinho de adoração e gratidão por tudo que Ele vai prover em 2024. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado pela provisão em 2024, em nome de Jesus. Se você puder, antes de sentar, desejar um feliz 24 para alguém que está do seu lado, 2 ou 3 pessoas, porque será um ano muito feliz. Será um ano muito feliz. Yes. Aleluia. Pode sentar diante do Senhor e obrigado, recebo e feliz ano novo a todos. Feliz 2024. Hoje o tema é primícias, Deus em primeiro lugar. Então eu queria compartilhar este princípio bíblico, que o primeiro é de Deus.
Essa é a razão de consagrarmos o mês, tirarmos o mês de janeiro para Deus. Todo mês de janeiro tem que ser do Senhor. Todo mês de janeiro. Por quê? É o primeiro mês do ano. Tá? E nós estamos em jejum já, começou na segunda-feira, nós vamos fazer até o dia 28. Espero que você esteja no programa, porque é um jejum de dedicação ao Senhor. Eu não sei se você lembra que no Velho Testamento a Páscoa era celebrada aos 15 dias do primeiro mês. Tá? O mês de Nisan, que não é o mês de janeiro para nós, mas é o primeiro mês deles. Deus pediu o primeiro mês, porque o primeiro é do Senhor. Então eu queria compartilhar, começando que só existe o primeiro de qualquer coisa porque Deus criou o primeiro. É muito importante de entendermos o princípio do primeiro. Hoje nós estamos estudando sobre o número 1. Tá? Nós precisamos compreender o que é o número 1 nessa mensagem antes de dedicar o ano ao Senhor. Não havia nada antes de Deus criar as coisas e Deus... todo mundo sabe o que é abrir uma picada no mato? Sabe o que é, né? A mata fechada, mas alguém foi na frente abrindo. Deus abriu o caminho da existência, criando as primeiras coisas que existiam. Vou ler com você rapidamente Gênesis 1, versículo 5, porque está ali o histórico do primeiro dia registrado na história, que foi a criação do Senhor. Ele fez aqui em Gênesis 1, 5, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E o verso termina dizendo, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Deus criou o primeiro dia. Presta atenção, sabe por que nós estamos vivendo mais um dia hoje? Por causa do primeiro que foi criado. Porque o primeiro sempre abre a picada. O primeiro é o mais importante. O primeiro abre o lugar para os outros. Outro princípio importante que eu quero compartilhar é que é a ordem dos fatores na Bíblia. Na Bíblia, a ordem dos fatores altera o produto. Quem se lembra dessa regra de matemática? Que 6 vezes 3 é 18, mas 3 vezes 6 é 18 também. A ordem dos fatores não altera o produto em multiplicação. Mas na vida espiritual altera, porque o segundo não pode vir antes do primeiro. O segundo não pode vir antes do primeiro. O primeiro tem que ser o primeiro. E nós precisamos entender a importância e a santidade do primeiro para consagrar o primeiro ao Senhor. Deus abriu o primeiro dia. Deus é o Deus do primeiro raio. Deus é o Deus do primeiro eclipse. Deus é o Deus da primeira gota de orvalho, como eu falei na letra da música. Ele é o Deus do primeiro, porque Ele iniciou todas as coisas. Eu quero ler de passagem Apocalipse capítulo 4, versículo 11, novamente. São versos que eu tenho decorado e ele acabou de vir no meu espírito. Porque os anjos no céu adoram a Deus pelas coisas, porque Deus criou as coisas, senão elas não existiriam. Não haveria segundo se não houvesse o primeiro. E Deus criou o primeiro de tudo. Apocalipse 4, 11. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. E a razão dele ser digno é porque tu criastes todas as coisas. Por tua vontade existiram e foram criadas. Deus criou o primeiro dia, a primeira semana. Deus criou o primeiro mês. Deus criou o primeiro ano. Deus criou o primeiro minuto do tempo. Ele criou o primeiro de tudo. O primeiro chama-se as primícias, aquele que abre o caminho para os outros. Porque o primeiro é tão especial, nós precisamos entender a questão do precedente. Eu falei isso ontem, eu vou falar hoje novamente, que na lei, quando os juízes estão tentando aplicar a lei numa situação que ela nunca foi aplicada antes, alguém procura se houve um precedente na lei. O que é um precedente? É a primeira vez que em algum caso foi a lei aplicada daquela maneira. Então é incrível que todo precedente ele vai para os livros da advocacia, porque os advogados eles procuram numa situação se houve algum precedente, para poder convencer esse juiz de que, como houve essa primeira vez, ele pode julgar a segunda vez, porque já houve uma primeira vez. Eu quero declarar aqui nessa noite, mais uma vez como eu fiz ontem, que Jeová Jireh, o Deus dos precedentes, vai abrir caminhos precedentes em 2024, que nunca foram abertos antes. Eu quero declarar profeticamente que Deus vai fazer coisas que Ele nunca fez antes. Ele vai fazer julgamentos em nosso favor que Ele nunca fez. Esse é o momento profético.
Esse é o momento de abrir caminhos que Deus nunca fez antes, caminhos de justiça que não foram feitos antes. Deus vai pegar o inimigo de surpresa, porque Ele vai fazer coisas de um jeito, Ele vai julgar de uma maneira que Ele vai abrir precedentes em nossa vida. Deixa eu explicar um precedente no ministério de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve uma ideia que ninguém tinha tido antes. A ideia era, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ninguém no ministério de Jesus tinha sido curado por tocar nas vestes. Mas depois que ela tocou, você lê no Testamento, que todo mundo queria tocar nas vestes de Jesus. E o texto ainda diz assim, e todos que tocavam eram curados. Mas quem teve a ideia foi a mulher. Foi a mulher do fluxo. Ela abriu o caminho, ela foi a primeira, ela foi o precedente. Eu queria que você soubesse que Deus espera que alguns de nós façam coisas que você nunca fez e que ninguém nunca fez. Deus espera que eu e você sejamos o primeiro em alguma coisa que ninguém nunca fez. Você pode imaginar isso? Deus ter essa surpresa de que um homem, uma mulher em algum lugar fez uma oração, tomou uma atitude que ninguém nunca tomou e Deus, olha aí, estava esperando por isso. Porque agora eu vou agir dessa maneira porque alguém teve coragem de fazer algo que nunca foi feito antes. Deus é o Deus das primeiras coisas, tá? Eu queria que você lembrasse como que o judeu tem essa ideia tão fresca, tão forte na sua ideia. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 6 com você. Eu não sei se você sabe, mas todo judeu, criança, ele sabe esse texto de cor. Se ele não souber nenhum texto da Bíblia, esse aqui, todo menino, toda menina, toda criança sabe de cor esse texto. Esse é o texto principal dos judeus. Não sei se vocês sabem que houve um sequestro de judeus nos anos 70, que depois de pagar o resgate, eles mataram os judeus. Eles jogaram uma bomba no helicóptero que os reféns estavam lá. E antes da bomba explodir, eles citaram esse versículo. Todos morreram, mas eles citaram esse texto aqui. E o texto é Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Todo judeu sabe esse texto de cor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora vem o primeiro e grande mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Por quê? Porque Deus é o número 1. Você sabe por que Deus pede o número 1? Porque Ele é o número 1. E todo número 1 na vida humana pertence ao Senhor. E você precisa entender isso. Então eu quero começar a ler os textos em que Deus pediu o primeiro. O primeiro deles é Êxodo 13, versículo 2. Segundo livro da Bíblia, capítulo 13. Vamos começar do verso 1. Em Êxodo 13, o Senhor disse a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, santifica-me todo primogênito, todo que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais. Agora eu queria que você lesse o restante do versículo. O que diz o restante do versículo? Como? A minha Bíblia diz, porque o primeiro é meu. Porque o primeiro é meu. Alguém diz comigo essas palavras de Êxodo 13, verso 2. Vou ler o verso 2 de novo. Santifica-me todo primogênito. Primogênito é o primeiro filho. Todo que abrir a madre. Preste atenção nessas palavras. Qual é a importância do primogênito? Preste atenção nisso aqui, a revelação que está aqui. O primogênito, o que ele faz? Ele abre o caminho para os outros filhos. Preste atenção. Todos os outros filhos que nasceram têm que agradecer o primeiro. Porque ele abriu o caminho. Isso aqui não é sem importância. Isso aqui é de muita importância. Porque o primeiro abre a madre. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. O primeiro filho abre a possibilidade para os outros. Se o primeiro não nascer, os outros não vão nascer. É lógico que na nossa cabeça a lógica está aí. Só que a gente não entende a revelação que tem nessa lógica. A importância que tem no primeiro para entender que o primeiro pertence ao Senhor. O fato da gente tirar o mês de janeiro para jejuar e consagrar ao Senhor o mês é porque a gente entende que todo ano que Deus nos dá, o primeiro mês é do Senhor.
O fato de nessa igreja a gente jejuar toda a primeira semana de cada mês é porque a gente entende que o primeiro do mês é do Senhor. E aqui está falando na palavra, todo o que abrir a madre. Presta atenção, não era só de homens, também fala que era de homens e de animais. Então, aquela ovelhinha que vai dar a primeira cria, o que ela faz? Ela abriu a madre para que aquela ovelha possa gerar mais crias. Então, aquela primeira ovelhinha que abriu a madre, aquele primeiro cordeirinho é do Senhor. Porque o primeiro, o que abre a porta para os outros, é de Deus. Eu queria que você pensasse na sua empresa. Eu queria que você pensasse no primeiro trabalho, no primeiro salário, no primeiro contrato. Eu queria que você pensasse nas primeiras coisas que você faz. E você lembrasse que o primeiro é de Deus. Quando eu limpava a casa com a pastora Gel, nós tínhamos um business. Nosso business tinha 17 casas. E toda vez que a gente fazia uma primeira limpeza, e quem limpa a casa sabe que a primeira limpeza é a que você trabalha mais, mas também que você ganha um pouquinho mais. Só que toda a primeira limpeza nós dedicávamos ao Senhor. Era oferta, nós não tocávamos nela. Porque alguém diz comigo, o primeiro é do Senhor. Vamos ler de novo, Êxodo 13, versículo 2. Isso tem que ficar gravado em nosso espírito. Santifica-me todo primogênito, todo que abrir a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais. Por quê? Porque o primeiro é meu. Levítico 27, versículo 6. É um outro lugar onde Deus está dizendo a mesma coisa, mas faz questão de ler. Levítico 27, verso 6. Disse o Senhor essas palavras. Me perdoe, eu estou enganado com esse texto, mas é Números 8, verso 17. É mais um pouquinho na frente. Números 8, 17. Diz o Senhor, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto entre os homens como entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, eu feri a todo primogênito, os santifiquei para mim. Preste atenção. Quando Deus fez juízo contra os egípcios, Ele não tocou no caçula, não tocou no filho do meio, não tocou no segundo. Preste atenção como Deus poupou a todos os outros egípcios, mas não poupou o primogênito. Preste atenção à importância do primeiro. Quando é para Deus abençoar, Ele abençoa o primeiro. O primeiro filho, ele recebia uma herança dobrada. Na cultura hebraica, na cultura israelita, o primogênito recebia o dobro das coisas da herança do pai. Foi por isso que Jacó queria a primogenitura de Esaú. E ele realmente vendeu a primogenitura, vendeu esse direito por um prato de lentilhas. Veja a importância do primeiro. Quando Deus trouxe juízo sobre o Egito, Ele não precisou tocar em mais ninguém, apenas no primeiro. Nós estamos santificando hoje o ano ao Senhor por causa dessas coisas. Nós precisamos ter cuidado de não pecar em relação ao primeiro, porque Deus tem que ser o primeiro em nosso coração. O primeiro amor, a Bíblia fala de o primeiro amor, não é a namorada, não é o primeiro namorado que você teve, não é o Senhor. O primeiro amor é o Senhor. Lembra quando ele falou em Apocalipse? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, Deus é o primeiro e Ele quer estar nesse lugar. Quando foram perguntado, Jesus foi interrogado por um fariseu, e ele perguntou qual é o primeiro e o grande mandamento. Presta atenção, o primeiro e o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Diga comigo, porque Deus é o número 1. A gente precisa entender que a gente não está consagrando o mês de janeiro ao pastor, não está consagrando o mês de janeiro à igreja, não está consagrando o mês de janeiro a nenhum anjo. Ei, nós estamos consagrando o mês de janeiro àquele que criou o mês de janeiro, ao que é o número 1, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso que nós lemos aquele texto em Apocalipse. Ele é o primeiro, Ele criou todas as coisas. Deus merece que nós entreguemos a Ele o primeiro. Por isso que o primeiro mandamento é amar ao Senhor de todo o coração, isso é, de todos os afetos. O primeiro amor no coração do ser humano não pode ser o filho, não pode ser a mulher, não pode ser outra coisa, tem que ser o Senhor.
é o primeiro amor, é o amor que tem que estar o número 1. Porque se o amor a Deus for o número 1, qualquer segundo amor na sua vida vai ser saudável. Eu vou repetir o que eu vou falar. Quando o amor a Deus é o número 1, o amor pelos filhos vai estar no lugar certo, o amor por esposa, por homem, por qualquer coisa, por finanças, vai estar no lugar, porque o amor que está no primeiro lugar é o amor ao Senhor. Por isso o grande mandamento, amar o Senhor em primeiro lugar e de todo o coração, de toda a alma significa, de todo o foco, todos os pensamentos, toda a imaginação, todos os planos, toda a expectativa. A atenção de um ser humano, a expectativa do ser humano tem que ser Deus primeiro. Amar de todas as forças é amar com toda a energia que existe no seu ser. Eu não sei se você já notou quantas energias tem em você. Tem energia física em você, tem energia emocional, tem energia espiritual, tem energia nervosa, tem energia química. Alguém já por acaso fez uma oração dedicando todas as suas energias a Deus? Pois eu faço. Eu faço, Senhor, toda a energia dos meus neurônios eu estou dedicando ao Senhor. Eu proíbo que qualquer neurônio meu funcione que não seja para a glória do Senhor. Eu santifico ao Senhor todas as energias químicas do meu corpo. Por isso que elas funcionam direitinho, porque eu entrego elas ao Senhor. Eu dedico ao Senhor todas as energias. Você já imaginou a energia que tem no nosso sistema nervoso? Que ele é o sistema elétrico do corpo, ele comanda todos os impulsos do corpo. Você pode imaginar quanta energia tem no seu sistema nervoso no corpo? Eu dedico todas as minhas energias nervosas ao Senhor. Alguém já fez essa oração? Amar ao Senhor com todas as tuas forças. Tem alguma energia emocional em você? Algum desejo emocional? Alguma fome, algum desejo, alguma satisfação, algum sonho? Toda energia psicológica tem que ser dedicada ao Senhor. Isso é o que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Quem concorda comigo que não deve ter nenhuma energia em mim servindo a Satanás? Quem concorda comigo que não deve ter nenhuma energia em mim dedicada para a carne e para o pecado? Quem concorda comigo? Se os crentes entendessem o que é dedicar tudo ao Senhor, não havia nenhuma energia em nós servindo a um propósito contrário ao de Deus. Tudo em nós, pensamento, sentimento, desejo, vontade de dormir, vontade de comer, vontade de trabalhar, qualquer que seja a energia em nós. Eu queria perguntar, qual a energia que um morto tem? Nenhuma, right? Agora, quantas energias uma pessoa viva tem? Agora, deixa eu parar aqui um minutinho. Alguém diz comigo assim, 2024 está começando. Então, olha bem para mim, que eu tenho uma palavra de Deus para você. Esqueci. E ela vai voltar. Lembrei. Eu falei que o morto não tem nenhuma energia. Sabe qual é um problema que o morto não tem? Ele não tem um problema de administrar a energia, porque ele já não tem nenhuma. Mas deixa eu falar sobre um problema que todos os vivos têm e não sabem, que precisam aprender a administrar, e não é uma coisa fácil que eu estou falando aqui. Não é uma coisa fácil que eu estou falando aqui. Você não nota as energias que tem em você. Energia para ficar com raiva, energia para se irritar, energia para perder a paciência. Você perde a paciência porque é energia demais, você não conseguiu controlar. Deixa eu falar uma palavra aqui para 2024. Eu estou dando uma direção para você, eu estou dando uma revelação de Deus para você dizer para Deus, eu quero administrar todas as minhas energias, eu quero que todas as minhas energias em mim estejam administradas dentro da vontade do Senhor, calibradas debaixo do poder do Senhor. Alguém pode imaginar aqui, quando você é bem jovem, você tem energia demais. Por isso que jovem tem muito problema. Jovem tem muito problema, porque não sabe canalizar e lidar com tanta energia. Não vou nem falar dos hormônios, que é um problema. Por que uma criança
Dá tanto problema, porque ela não tem como, a criança, você não pode pedir para uma criança administrar toda a energia que ela tem. Mas é suposto que um adulto, que já viveu alguns anos, aprendeu a administrar a energia. Mas eu vou falar para você, aprendeu ou não aprendeu? A maioria de nós não aprendeu. Mas eu queria sugerir que 2024 ainda é uma oportunidade de você começar a fazer essa oração e dizer: não estou morto ainda, tem muita vida em mim, agora eu quero dedicar essa vida a Ti, eu preciso administrar ela. Deixa eu dizer uma coisa para você, é mais fácil administrar a morte do que administrar a vida. Presta atenção no que eu estou falando. É mais fácil administrar a ausência de energia, porque eu não tenho que fazer nada, eu não tenho energia para dar conta dela, para ser responsável pela forma como eu empreguei aquela energia. Mas o fato de eu estar vivo, de eu ter todos os impulsos que estão dentro de mim, se eu quiser chorar, eu choro, se eu quiser rir, eu vou sorrir, se eu quiser pecar, eu vou pecar, se eu quiser me alegrar, você tem muita energia para administrar. Eu quero fazer uma oração agora. E a oração é: Senhor, não estou morto, estou vivo, então me ajuda. Tem muita força aqui dentro de mim. Fala para ele: tem muita força no meu cérebro, não estou conseguindo administrar tanto pensamento, tanta imaginação, não estou conseguindo administrar energia nervosa no meu sistema, não estou conseguindo administrar energia emocional. Quem aqui tem problema com a energia emocional? Fala para Deus: eu quero te dedicar às energias que estão em mim, eu quero a graça do Espírito Santo. Alguém pede graça do Espírito Santo para administrar toda a energia que está em você, porque você não está morto, você está vivo. Há muita energia que você vai usar para o ano, e você vai dizer para Deus: eu quero graça para usar a energia na medida certa, da maneira certa, da forma certa. Alguém diz para Deus: eu consagro a Ti todas as energias em mim, toda a energia emocional, toda a energia psicológica, toda a energia física, a energia dos meus hormônios, a energia da minha química física. Eu entrego ao Senhor toda a energia espiritual em mim e principalmente toda a energia emocional. Toda a energia emocional. Alguém dedica suas lágrimas ao Senhor e diz para Deus: não vou chorar para o diabo, não vou chorar para a carne, não vou chorar de autopiedade, eu vou chorar minhas lágrimas na presença do Senhor. Eu não vou usar as minhas emoções para ficar com raiva, eu não vou usar minhas emoções para ficar magoado, eu vou usar minhas emoções para me alegrar. Alguém diz para Deus: me ajuda, eu preciso graça para administrar a vida. É mais difícil administrar a vida do que administrar a morte. Alguém diz: graça, me dá graça, porque eu tenho que viver mais um ano. Significa que você está com a responsabilidade de administrar bem mais um ano de energia. Cuidado com você, tá? Quando você acordar de manhã, cuidado com você. Olha para você quando você levantar da cama e fala assim: estou cheio de energia, o que eu vou fazer com isso hoje? O que eu vou falar? O que eu vou falar hoje? Eu tenho boca para falar. Eu tenho voz, como é que eu vou usar essa voz? Cai a ficha aí, crente, cai a ficha. Cai a ficha aí, quando você levantar de manhã, tem um monte de energia te esperando. Tem um monte de bomba atômica para você administrar. E você não pode deixar ela sair explodindo por aí e você ficar perdido. Você tem que canalizar aquelas energias. Quem recebeu uma chave aí para 2024? Amém? Sou louvado seja aquele que é, que era e que há de vir. Vamos louvar seu um minutinho, vamos louvar Deus um minutinho, vamos adorar o Eterno um minutinho, vamos dar graça a Ele. Obrigado que você nos deu mais um ano, nós dedicamos toda a força em nós a Ti. Tu és o número 1, então ser o número 1 em todas as coisas esse ano, em nome de Jesus. Quero continuar dizendo para você isso aqui: não podemos tomar o primeiro para nós, porque o primeiro pertence a Deus. Por isso que o dízimo é o primeiro, é o de Deus. Não podemos tomar para nós. Você sabe qual foi o problema de Acã? Tomar o primeiro. Porque a cidade de Jericó foi a primeira. Foi a primeira que Josué foi tomar. E Deus falou: derrubem, matem, mas todo o despojo da cidade é meu. Se você tocar no de Deus, você vai ter problema, porque você não aprendeu que o primeiro é de Deus. Quando você for entrar numa empresa, quando você for fazer o primeiro contrato, quando você tiver o primeiro cliente, quando você tiver o primeiro na sua vida, eu não sei o que você faz com o primeiro, mas uma coisa eu vou te avisar: se você não sabe, eu sei que você sabe, só estou brincando, que você está vivendo o primeiro dia, o primeiro mês do ano, be careful, esse mês é do Senhor.
E quando você estiver vivendo as primeiras semanas de cada mês, lembra de uma coisa: o primeiro é do Senhor. E sabe qual é um dia que eu gosto de parar nele, que eu gosto de parar e ficar quietinho nele? O primeiro dia de cada mês. Eu falo: Jesus, hoje é um de novo, e o um é teu. O um é teu, Senhor. E aí eu aproveito e falo para Deus assim, ó, do 1 até o 31 é o Senhor. Eu sou meio diferente, para não falar outra coisa. Porque eu chego para Deus no dia 1º de cada mês e falo assim: eu vim orar. Eu vim abençoar o dia 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Dá uma paradinha. Jesus vem abençoar o 7, o 8, o 9. Eu faço isso. Eu consagro o mês inteiro falando o nome dos dias para o Senhor. Eu faço questão de não deixar nenhum dia de fora. Porque eu reconheço que eu quero Deus no controle de cada oportunidade que Ele me dá. Ok? Então eu queria lembrar você que a igreja cristã, ela separou o domingo, o primeiro dia da semana, para o Senhor. Eu queria mostrar 2 textos para você, pelo menos na Bíblia, porque tem crente que não lembra muito disso, que o primeiro é de Deus, e que o domingo, a razão da gente não trabalhar no domingo, e tem muita gente que trabalha no domingo e tipo assim, não entende que o domingo é consagrado ao Senhor. Apocalipse 1:10. Apocalipse 1, verso 10. Precisamos aprender a não tocar no número 1, porque o número 1 não é nosso. João está dizendo: eu fui arrebatado em espírito. Isso aí, ele recebeu a revelação do Apocalipse, que dia? Numa quarta-feira? Foi no sábado. Não. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Domingo. O que significa domingo? O dia do Senhor. Alguém repete comigo: o dia do Senhor. Bom, se você não sabia que dos 7 dias da semana tem um que é do Senhor, fica sabendo hoje. Fica sabendo hoje que o domingo é do Senhor. As pessoas dizem assim: domingo é para descansar. Quem te falou? Domingo não é para descansar. Domingo é para adorar. Domingo é do Senhor. Domingo é para tirar os pezinhos de casa, tirar o assento do sofá e ir para a casa de Deus. Domingo é o dia de ir adorar. Domingo é o dia de ir encontrar o Rei. Domingo é o dia de entregar a semana para Deus. E aqui eu vou falar uma coisa que eu falei ontem, vou falar quase tudo que eu falei ontem, vou falar aqui. Esse negócio da pandemia, nós vivemos um tempo pós-pandemia, que as igrejas foram obrigadas a transmitir os cultos online a partir de 2020. E aí os crentes já passaram a uma nova dimensão de assistir o culto em casa, no domingo. Aí manda mensagem para o pastor: pastor, eu não vou não, mas pode ficar tranquilo, que eu vou estar assistindo aqui no meu sofá. Eu falei: eu falo só comigo. Quem te falou que Jesus está te esperando aí no seu iPad? Quem te falou que Ele está te esperando na frente da televisão? O lugar de adorar não mudou por causa da pandemia. O lugar de adorar é na casa do Senhor. Às vezes me dá vontade de tirar o culto online para ver o que os crentes vão fazer. Fiquei em casa sem assistir o culto, porque está abençoando muita gente lá no Brasil e em outros lugares está abençoando. Mas tipo assim, os crentes precisam entender que só porque agora tem culto na televisão, na hora que está tendo culto na igreja, não significa que você tem que ficar em casa. Ei, eu queria perguntar só uma coisa: Deus merece você assistir Ele de longe? Ou Deus merece você sair de casa, botar a melhor roupa e vir para a casa dele e entrar na casa dele? Eu quero saber o que Deus merece você fazer. Então entenda que o culto não é assistir uma coisa na televisão. O culto é sair de casa. O culto começa em botar uma roupa. O culto começa em tomar banho. O culto começa na atitude de transportar o corpo para a casa de Deus. Alguém diz comigo: o primeiro é do Senhor. Não sou contra o culto online, mas o seu culto da sua congregação, você tem que ir ao culto na igreja. Então o outro verso que eu quero ler com você é 1 Coríntios 16. Primeira carta de Coríntios, capítulo 16. Nós estamos falando do século número 1, quando a igreja cristã começou a adorar. O apóstolo Paulo falou: quando vocês tirarem uma oferta, não tira na terça-feira,
Não tira na quarta-feira. Qual é o dia da oferta? O primeiro dia da semana. Presta atenção. Quanto à coleta para os santos, fazei o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o, para que não se façam coletas quando eu chegar. O dia que a igreja se reunia era o primeiro dia, e Paulo falou, tirem a oferta no primeiro dia da semana. A igreja cristã precisa se lembrar que o primeiro dia é do Senhor. Estou indo para o final da minha mensagem, eu quero perguntar, durante o ano da sua vida, qual é o primeiro na sua vida quando as coisas acontecem? Quando um problema acontece, quem é a primeira pessoa que você chama? Quando a doença bate na porta, qual é o primeiro que você vai atrás? O Walgreens, CVS. Liga para o doctor. Cadê Jesus? Por que ele é sempre a última opção? É incrível, remédio primeiro, depois oração. Deus está em primeiro lugar? Ei, toma o remédio, mas ora primeiro. Repreende primeiro. Ei, qual é o primeiro na nossa expectativa? Aqui que está, quando o problema financeiro acontece. Eu vou ligar para aquela irmã, vou ligar para o fulano, vou no agiota, vou no banco. Quando você tem um problema, qual é o primeiro que você procura? Como é que você diz que Deus é o número 1, mas quando vem o problema, você corre atrás de outras coisas? Às vezes Deus é o último da lista, ele fica só olhando. Deus fala assim, eu vou ficar só olhando até onde essa pessoa vai bater a cabeça, porque geralmente só vai para Deus depois que bateu em todas as portas fechadas. Isso não é Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar o problema está aqui, então Deus está aqui. Se Ele mandar eu falar com alguém, eu falo, mas primeiro, o que Ele tem para me dizer sobre essa situação? Deus tem que estar em primeiro lugar. Não é fazer igual a mãe, que ela falou sobre o filho. Eu já fiz tudo que eu podia fazer pelo meu filho. Não resta mais nada que eu possa fazer. A última coisa que eu posso fazer é entregar ele na mão de Deus. Exatamente. A última coisa que você tem para fazer é entregar ele na mão de Deus. Quer dizer, a pior opção é a última, essa aqui é a última. É entregar ele para o Senhor. Porque todas as outras coisas eu já fiz. Outra coisa que nós precisamos entender sobre o primeiro é que muitas vezes nós estamos colocando as pessoas em primeiro lugar em nossa vida. Eu quero ler Jeremias 17, versículo 5. E infelizmente é muito comum o ser humano esperar no ser humano, contar com o ser humano. E deixa eu explicar que a razão de muitos de nós ficar chateado com as pessoas, e merece, porque você coloca as pessoas em primeiro lugar e elas falham com você, merece, porque o primeiro não eram as pessoas, o primeiro era o Senhor, mas você não coloca o Senhor, você coloca a expectativa no fulano, coloca a expectativa na fulana, e todo mundo diz não, todo mundo te decepciona, bem merecido. Porque o ser humano não era para estar em primeiro lugar. Mas você não entende que Deus tem que estar em primeiro lugar. Jeremias 17, verso 5. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Um minutinho, eu queria que você meditasse comigo. Quantas vezes nós colocamos as pessoas em primeiro lugar? Uma das coisas mais silenciosas, naturais e automáticas, é a questão da opinião dos outros. Como a opinião dos outros está em primeiro lugar em nossa vida. E como nós tememos o homem, tememos o ser humano. Nós nos importamos mais com o que as pessoas pensam do que com o que Deus pensa. Nós precisamos nos arrepender disso, porque esse momento de primícias é um momento de se arrepender, de colocar as pessoas em primeiro lugar. Tem gente que corre para a mãe toda vez. Outro corre para o pai, outro corre não sei para onde, está acostumado a correr para aquele negócio. Tem gente que corre para a geladeira, corre para algum lugar, mas tem algum lugar onde as pessoas correm que não é o Senhor. As pessoas não estão percebendo que elas estão colocando a sua expectativa no lugar errado. É isso que Jeremias fala no capítulo 2. Eles fizeram duas loucuras. Primeiro, eles se apartaram da fonte que sou eu e cavaram cisternas rotas.
Isso é não colocar a sua expectativa em Deus, em primeiro lugar. E aí, junto com esse tema, eu quero Isaías 8 novamente, porque é um texto que Deus fala isso, Deus reclama disso, de a gente dar tanta atenção para o que as pessoas pensam. E ele diz em Isaías 8, versículo 12: não chameis conspiração a tudo que o povo chama conspiração. Não temais a tudo quanto o povo teme, nem por isso vos assombreis. O que Deus está falando? Isaías 8, verso 12. O que Deus está dizendo? Para de ficar preocupado com tudo que o povo está preocupado. Quem aqui já teve um negocinho chamado WhatsApp? Um negócio que eles mandam uns vídeos para a gente. Todo mundo manda vídeo para todo mundo, e é só o que o povo tem medo. Você sabia que vai acontecer isso? Está acontecendo isso? Vai acontecer não sei o quê, não sei o quê. As pessoas têm as suas conspirações e estão mandando, e todo mundo está preocupado e transmitindo aquilo. Por quê? Nós valorizamos o que os outros pensam. Deus está dizendo aqui, para de temer o que o povo teme. Para de conspirar o que o povo conspira. Não fica com medo do que eles têm medo. Porque nós valorizamos muito o que as pessoas pensam. No versículo 13, ele diz: ao Senhor dos exércitos, porém, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Isso é o que significa botar Deus em primeiro lugar. Eu recebo tanto vídeo que eu falo. O povo preocupado com tanta coisa e não está preocupado com o que Deus está pensando. Não está preocupado com a opinião de Deus sobre isso, sobre aquilo. Então, gente, colocar Deus em primeiro lugar não é tão fácil assim. É um desafio para o ser humano. Tirar do centro da nossa vida, da nossa atenção, da nossa expectativa, todos os outros seres humanos, todas as outras ideias, para que Deus seja o número 1. Antes da gente vir para o altar, quero dar uma pausa na minha mensagem agora. Quero dar uma pausa. Quero deixar o seu espírito e você fazer uma oração aí para Deus, com tudo que você já ouviu até agora. Queria que você falasse com Ele. Deus, é o dia 10 de janeiro. Ainda não é 10 de fevereiro. Ainda é janeiro. Eu ainda estou no primeiro. Eu ainda estou abrindo a porta do ano. Fala com Ele assim, eu estou com a mão na maçaneta, eu estou abrindo a porta. Eu nem entrei no ano direito ainda. Eu ainda estou colocando o meu pé aqui dentro. Eu quero colocar o pé do jeito certo. Eu quero entrar do jeito certo em 2024. Alguém fala para Deus, tira dos tronos da minha prioridade as coisas erradas. Talvez eu estou colocando eu mesmo em primeiro lugar, minhas emoções é que falam primeiro, minha cabeça é que fala primeiro, minha mãe é que fala primeiro, eu sei lá quem é que fala primeiro, mas você tem que dizer para Deus, Senhor, eu preciso aprender a te colocar em primeiro lugar. Alguém pede perdão ao Senhor e diz, Senhor, eu me arrependo de quantas vezes eu busco outras coisas antes de buscar o Senhor. Eu até busco o Senhor, mas é depois que eu já busquei outras coisas. Eu preciso aprender a te colocar em primeiro lugar. Tu tem que ser o primeiro pensamento quando eu acordo. Tu tens que ser o primeiro na minha manhã, a primeira hora do dia, o primeiro momento. Tu tens que ser o número 1 em todas as coisas. Eu quero te amar de todo o coração, de todas as forças, que todas as energias em mim, todos os átomos, todas as células do meu corpo te busquem, te adorem, te procurem, porque tu és o Senhor. Isso é o que significa abrir o ano com Deus em primeiro lugar. A minha última palavra antes da oração é a seguinte: Deus quer ser o primeiro em nossas percepções. Eu quero falar 3 coisas em que a gente precisa ter Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus quer ser o primeiro em nossos ouvidos. Você já imaginou quantas mensagens e sons chegam a nós? E olha, igual eu falei, fala comigo. Ainda não estamos em 10 de fevereiro. Ainda não. Ainda é 10 de janeiro. Significa que ainda dá tempo de você se precaver de algumas coisas. Como, por exemplo, pensa nisso comigo. Quanta informação vai chegar a você de 10 de janeiro a 10 de fevereiro? Quanta informação vai chegar no seu ouvido? Quantas histórias novas que você não sabe agora e vão chegar no seu ouvido de 10 de janeiro a 10 de fevereiro? Quantas coisas novas vão chegar? Sabe o que Deus falou para mim? Porque você não deixa o seu primeiro som no seu ouvido.
Por que você não deixa eu ser o primeiro que fala? Eu quero ser o primeiro som. Eu quero ser a primeira voz. Sabe qual é a importância do primeiro? O primeiro se torna o filtro. Quando você tem uma primeira imagem de alguém, como é que é esse negócio da primeira impressão? Primeira impressão é, você topa com uma pessoa, você não gostou, você teve uma experiência, acabou para ela. Porque todo encontro que você tiver com ela, você vai lembrar de quê? Esse aí é aquele, essa aí é aquela. Você já fecha, porque o primeiro é o filtro. E Deus está dizendo, eu gostaria de ser o filtro no seu ouvido. Vai chegar muita história do diabo para você aí, que vai chegar, eu não posso impedir de chegar, mas se eu falar primeiro, você vai saber resolver. Vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam ainda. Que Deus está querendo ter o nosso ouvido como prioridade. Porque a nossa alma está falando comigo. Se nós pudéssemos calar só a alma. Se você pudesse calar, cala a boca. Deixa eu ouvir a voz dela. Ela não deixa. Aí junto com ela, quem vem com ela? O diabo vem com ela. Quem mais caminha junto com ela? As pessoas vêm com ela. Eu falo para você, um dos pontos mais da nossa vida é o nosso ouvido. O mundo, a vida, você já imaginou? Todo mundo quer passar uma mensagem para nós? Todo mundo quer passar uma mensagem? Quantas mensagens tem no seu telefone quando você acorda de manhã? Quantas mensagens tem no seu telefone o dia inteiro? Você tem Deus em primeiro lugar no seu ouvido? Eu não atendo o telefone antes de orar. Eu olho, tem 20 mensagens, vai ter que esperar. Eu vou orar primeiro. Ainda mais agora em jejum, eu vou ter que terminar o meu jejum. Depois eu ouço o irmão. Porque eu não posso permitir que um outro som chegue no meu ouvido antes do som do Senhor. Vocês estão me olhando assim, só que eu quero que vocês orem comigo agora. Vamos orar agora. Eu quero que você, se você sentir que você deve fazer isso, você dizer que você vai consagrar o seu ouvido ao Senhor agora. Que em 2024 você quer o som da voz dele como número 1 no seu ouvido. Que você não quer o som de ninguém, que você não quer o som nem da sua alma. E você vai dizer para Deus, não deixa eu falar para mim mesmo, eu quero tua voz. Eu te dedico o meu ouvido. Tem gente que nunca dedicou o ouvido ao Senhor. Tem gente que não sabe que tem vozes roubando a prioridade. Alguém fala para Deus, tua voz tem que ser o meu som número 1. Tua voz é em mim no começo do dia. Tua voz é em mim, tua voz é em mim, tua voz é em mim. Tua voz no meu ouvido. Te consagro o meu ouvido. Não quero ouvir o inimigo, eu quero ouvir a tua voz. Deixa eu te ouvir em 2024. Olha para mim um minutinho. Se você ouvir, se nós ouvirmos a voz de Deus, em primeiro lugar, todas as outras coisas serão resolvidas. Eu preciso que você entenda que o ser humano foi criado para ouvir. Nós não somos nada mais do que um grande ouvido. Deixa eu te falar novamente. Nós não somos nada mais do que aquele orelhão lá do Brasil. Quem lembra do orelhão? Nós não somos nada mais do que um orelhão. O diabo quer chegar, o fulano quer falar, o sonho quer falar, a tua alma quer falar. Todo mundo sabe que você é um ouvido. Todo mundo tem uma mensagem para você, inclusive o pastor. Só que é boa. Mas você tem que dedicar o seu ouvido ao Senhor. Irmãos, alguns de nós está tão treinado a ouvir o inimigo que para você é normal. É normal ouvir o inimigo. Você nem sabe que é o inimigo. Porque treinado que o ouvido está de ouvir a voz do inimigo. As coisas que o inimigo fala. O inimigo só fala coisa ruim. Ele está acostumado a ouvir. E você nunca mandou ele calar a boca. Aprende a mandar o diabo calar a boca. Vou te ensinar a fazer em inglês. Você fala assim, shut up. Shut your mouth. In Jesus' name. Você tem que aprender a mandar ele calar a boca. Ele tem uma mensagem para você todo dia. E Deus está dizendo, deixa eu ter o seu ouvido. Deixa eu ter o seu ouvido em 2024. Segunda coisa que Deus quer ter, os nossos olhos. As imagens que chegam para nós. Você já imaginou que todo mundo quer mostrar uma coisa para você?
O dia quer mostrar uma coisa, a televisão quer mostrar outra, as redes sociais querem mostrar outra, todo mundo tem uma imagem para você. Deus está dizendo assim, eu gostaria de ser o primeiro nos seus olhos em 2024. Eu digo para vocês, eu tenho consagrado, desde aquele jejum do foco, as minhas percepções ao Senhor. Eu falei para o Senhor, eu quero que você seja o filtro. Eu quero que você seja, antes de alguém me mostrar qualquer coisa, eu quero que você me mostre o que eu tenho que ver. E a terceira coisa que Deus gostaria de ser o número 1 é o primeiro no entendimento. Tipo assim, todo mundo tem um ponto de vista para compartilhar com você. Até você tem. Até você tem um entendimento que não é o do Senhor, é o seu. E aí você tem que dizer para Deus assim, eu não quero o meu ponto de vista, eu quero o seu em primeiro lugar. Todo mundo tem uma ideia para compartilhar, todo mundo tem uma interpretação da situação para você. Quer ter uma prova? Começa a falar com alguém sobre alguma coisa. Para ver se a pessoa só te escuta e... Não, ela te dá uma opinião, ela te dá uma interpretação. Todo mundo tem uma mensagem para você. E Deus quer ser o primeiro em nosso entendimento. Minha mensagem termina aqui. Eu convido os irmãos para virmos ao altar para a gente orar. E a gente vai dizer para Jesus, seu primeiro, seu primeiro, seu primeiro, seu primeiro em 2024. Queria convidar que todos viessem ao altar. Segunda coisa, como eu sempre digo, não fale com ninguém, não toque em ninguém. Esse momento, não roube esse momento de Jesus. Esse momento é só dele. Depois você cumprimenta as pessoas. Venha para o altar. Venha para frente no altar. Os irmãos podem ficar aqui de frente para mim, não do lado assim, igual quarta-feira. O culto é de domingo hoje, os irmãos estão preocupados ainda. É de domingo o culto. Fica aqui, virado para cá. Tem gente distraído. Tem gente distraído nesse momento. Pertinho do altar. Você veio aqui consagrar o ano ao Senhor. Essa é a primeira noite de consagração oficial. Queria que você dissesse para Deus, eu vim te dar o meu ano. Eu já estou em jejum há 3 dias, esse foi o 3º dia do jejum, mas eu vim te dar o meu ano hoje. Eu queria que você aproveitasse e dedicasse aos ouvidos, os olhos, dedicasse o primeiro dia da semana, dedicasse o primeiro no trabalho, o primeiro de tudo que você faz, o primeiro momento da manhã. Todo número 1 te pertence, nós íamos te dar. Todo número 1 te pertence. Nós íamos te dar o número 1 nessa manhã. Fala para ele, seu número 1 nas minhas emoções, no meu pensamento, no meu sentimento. Fala para ele assim, me tira desse lugar número 1, porque eu me coloco tanto nesse número 1, eu fico rodando em torno de mim, eu preciso parar de rodar em torno de mim, eu não sou mais importante. Preciso parar de rodar em torno de mim, parar de pensar tanto em mim, parar de sentir tanto o que eu sinto. Eu não sou tão importante assim. Tu és importante. Alguém pede para Deus assim, me ajuda a me esquecer de mim. Me ajuda a esquecer de mim, para que eu possa te colocar em primeiro lugar. Fala para ele que o meu primeiro pensamento ao despertar seja o Senhor. O meu primeiro pensamento não seja eu, o meu problema, eu, como eu me sinto, como eu dormi, seja o Senhor. Minha primeira refeição seja para o Senhor. Meu primeiro momento do dia para o Senhor. Vem nos ensinar a te dedicar ao número 1. Vem nos ensinar a te colocar em primeiro lugar. Vem nos ensinar. Alguém fala para Deus, eu quero tirar as pessoas da minha expectativa. Já me decepcionei com tanta gente por ter essa coisa de botar eles em primeiro lugar, de valorizar tanto o que o povo pensa, o que as pessoas falam, o que elas pensam de mim. Me arrependo nessa noite. Fala para o Senhor. Me ajuda a parar de depender tanto da opinião do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, do meu patrão, disso, daquilo. Senhor, eu preciso é da tua opinião. Preciso valorizar o que o Senhor pensa. Por isso eu tenho que ler tua palavra. Por isso eu tenho que estar em oração. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu consagro o ouvido da igreja ao Senhor nessa noite. Nesse 10 de janeiro eu consagro o ouvido da igreja. Eu consagro os olhos da igreja. Eu consagro agora o entendimento da igreja. Que a interpretação número 1 não seja minha, não seja
a do meu pai não seja da minha alma, mas seja do Senhor. Eu quero a tua visão, eu quero a tua ideia, o teu ponto de vista, Senhor. Seja o número 1 na minha vida, em nome do Senhor Jesus. 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 Olhe para mim um minutinho. Nesse momento vamos consagrar ao Senhor o trabalho de 2024. Queria que você apresentasse as mãos ao Senhor e você vai dizer para Ele: tudo que eu vou fazer esse ano é para Ti. Todo o trabalho, toda a limpeza, tudo que eu vou começar, tudo que eu vou fazer aqui, ali e acolá, tudo é para o Senhor. Vou te dedicar todas as coisas. Vou te dedicar todo o trabalho que eu vou fazer. Todas as obras das minhas mãos, eu dedico ao Senhor. Eu entrego ao Senhor agora. Dedica ao Senhor agora. Entrega a Ele. Entrega a Ele agora. Todo o trabalho que você vai fazer, entrega a Ele. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor agora. Muito bem, muito bem, muito bem. Semana que vem, nós vamos entregar a família. Na outra semana, nós vamos entregar nossas necessidades de libertação. Na outra, nós vamos entregar as finanças ao Senhor. Meu telefone acabou a bateria e tem um telefone ali tocando, desesperado. Fique aqui em oração, não perca aqui a presença do Senhor. Queria que você dissesse para o Senhor essa noite que você precisa de uma revelação de como fazer as coisas para Ele em primeiro lugar. Porque talvez nós precisamos de uma forma nova de como fazer as coisas para o Senhor em primeiro lugar. Sabe, como fazer diferente, como fazer de uma forma nova para Deus, como viver de uma forma nova em 2024. Como não repetir as rotinas, como se entregar ao Senhor para uma forma nova. De uma forma nova. Quem quer uma coisa nova em 2024? Uma forma nova de adorar, uma forma nova de agradecer, uma forma nova de jejuar, uma forma nova de orar. Pede a Deus assim: renova minhas orações, renova as minhas orações. Não deixe eu orar as mesmas coisas. Não deixe eu orar sem revelação. Renova as minhas orações. Eu quero orar orações novas. Eu quero orar orações novas. Deixa eu orar orações novas. Me dá novas interpretações da Tua palavra. Me dá novas revelações da Tua palavra. Me dá novas revelações da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Agora eu queria que, antes da próxima oração, nós vamos fazer uma oração de gratidão pela obra que Deus fez em você até agora. Eu quero que você levante as mãos e diga para Ele: eu quero agradecer por toda a cura, toda a libertação, todo o conhecimento, toda a mudança em mim, que foi feita até agora. Eu sei que não está completo ainda, mas eu quero celebrar o meu nível de glória que eu estou entrando em 2024. Agora eu vou deixar você celebrar com suas palavras. Você precisa celebrar esse momento. Tudo que Deus já fez por você, toda a cura, toda a libertação, que Ele fez em 23, que Ele fez até agora. Tudo que o Senhor fez, celebra ao Senhor, celebra ao Senhor. Celebra ao Senhor, vamos lá, celebra ao Senhor, entrega a Ele, dá graças ao Senhor. Pelo que Ele já fez, pelo que Ele operou, pelo que Ele operou. Yes. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez em nós. Eu celebro, Deus, as mudanças que o Senhor fez até agora. Eu celebro, eu celebro, eu celebro. Recebe a nossa celebração, porque daqui a pouco nós vamos pedir outra coisa. Recebe a nossa celebração agora, pelo que o Senhor já fez, em nome do Senhor Jesus. Agora olhe para mim, porque nós vamos fazer uma oração, agora nós vamos pedir uma coisa. Eu quero que você peça ao Senhor assim: onde eu estou enganado, vem me desenganar. Onde eu não cheguei, me leva. Onde eu não me arrependi, me arrepende. Onde eu não entendi, deixa eu entender. Onde eu estou com o coração duro, me quebra. Essas coisas novas que Deus precisa fazer. Vamos orar um minutinho e dizer: faz isso, Senhor. Aquilo que eu não entendi, Tu sabe o que eu não entendi ainda. Tu sabe onde eu não me arrependi ainda. Tu sabes o que eu não enxerguei ainda. Que área que eu continuo dormindo, onde eu não acordei ainda. Vem prosseguir na Tua obra. Pai, vem prosseguir na obra. 2024 é uma oportunidade para o Senhor continuar a obra em nossa vida. Pai, é uma oportunidade para o Senhor continuar a sua obra em nossa vida. Senhor, continue a sua obra em nossa vida, Senhor. Porque nós precisamos ainda chegar num lugar maior que nós chegamos, num lugar melhor. Então, Senhor, leva-me para um lugar onde eu não fui ainda. Leva-me para um lugar onde eu não fui ainda. Eu quero declarar que Deus está fazendo isso em 2024. Deus está promovendo a nossa vida. Está nos tirando de um nível de glória para um novo nível de glória.
Eu quero declarar que o Senhor vai te levar para uma nova dimensão, vai te levar para um novo lugar, vai te levar para uma situação onde você não teve ainda, vai te levar para um lugar de vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E com as mãos abertas para receber, eu quero que você receba, porque o verso que eu li diz assim: se colocar o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero declarar agora que o Senhor vai acrescentar todas as finanças que nós precisamos. Receba as finanças agora, receba a provisão financeira de Deus para 2024. Eu declaro que Jeová Jireh passeia no meio da casa e Ele está liberando as finanças, contratos financeiros, novos clientes, trabalhos que vêm de Deus para você. Eu declaro que Deus está liberando hoje, 10 de janeiro, Ele está abrindo as portas agora, Ele está abrindo as portas agora, Ele está fazendo isso agora, porque Ele é Deus. Quero declarar que Deus também está liberando a saúde, toda a saúde física que nós precisamos para 2024, porque Ele falou, todas as coisas serão acrescentadas. Então eu declaro que Jeová Rafá está passeando no meio da igreja agora, renovando o corpo, renovando a alma. Alguém que está com a alma doente, fala com ele aí: eu preciso de cura, é agora, é hoje, antes de sair desse culto. Cura a minha alma, Jeová Rafá. Jeová Rafá está liberando a cura. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Agora eu quero declarar que toda provisão para os nossos relacionamentos, Deus está liberando hoje. Eu declaro na família, no casamento, com os filhos, com os outros parentes, com as outras pessoas. Se você é solteiro, há uma provisão de Deus em um relacionamento para você. Eu quero declarar no seu casamento uma melhora, porque Jeová, provedor, está liberando uma provisão em nossos relacionamentos. Porém, agora eu quero declarar também que o Senhor está liberando uma nova dimensão espiritual para nós. Essa igreja não vai ficar onde ela está, essa igreja não vai ficar no nível que ela está, porque as demais coisas serão acrescentadas. E eu declaro que o Senhor está nos levando para uma nova dimensão em 2024, que é uma dimensão espiritual de maturidade, uma dimensão espiritual de uma nova autoridade espiritual. Há uma revelação nova de Deus chegando para nós, há um poder novo do Espírito Santo, dons do Espírito de Deus estão sendo liberados para nós, porque Deus nos trouxe a um tempo de receber uma nova provisão de Deus. Alguém celebra nova provisão de Deus em todas as áreas. Eu quero declarar que Deus está resolvendo problemas de documentos, problemas legais. Deus está soltando as coisas, liberando as coisas, liberando documentos, liberando situações. Quero declarar que Deus está salvando familiares, pessoas não salvas. Deus está tirando elas da prisão e está salvando, porque Ele vai realizar todas as coisas quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Agora, eu queria que você ouvisse essa última coisa. Pode olhar para mim um minutinho. Eu falei isso em Chelsea ontem, e o senhor pediu para falar em Marlboro hoje. Deus espera um som da nossa boca. Eu não sei se você estava disposto ou não a dar um som essa noite para Deus. Eu sei que muitos de vocês deram, mas talvez havia alguém aqui que não estava muito disposto a fazer barulho nenhum para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus espera um som da nossa voz. Eu queria que você imaginasse você em algum lugar sozinho e Deus só pensando: se ela abrisse a boca e cantasse um louvor para mim. Se ela abrisse a boca e cantasse um louvor para mim agora. Se ele abrisse a boca nesse lugar onde ele está e começasse a me adorar. Se ele me desse um som. Você sabe por que o céu não desce na terra? Porque o céu não ouve nenhum som da terra. Quando não sai nada da nossa boca, não desce nada do céu para nós. Deixa eu dizer, não foi à toa que Deus nos deu cordas vocais. Não foi à toa que Deus nos deu uma voz. É porque Deus desce na nossa voz. Se você não está acostumado a valorizar o som da sua voz, saiba de uma coisa: o céu está esperando ouvir um som. Então eu fiz um exercício em Chelsea ontem que eu queria fazer em Marlboro hoje. Eu sei que muita gente deu som para Deus, mas eu queria ajudar as pessoas que continuam caladas até agora. Levante as mãos assim um minutinho para o Senhor. Um minutinho. Eu vou pedir a você a gentileza de dar um som para Deus. Eu vou te ensinar como é. Mas você tem que ouvir o som da sua voz. Por exemplo, vamos testar se você vai ouvir o som da sua voz. Se você quiser ouvir o som da sua voz falando assim: Jesus, não fala ainda não. Jesus, eu te amo. Mas é para você ouvir o som da sua voz. Porque se você não ouvir, muito menos o céu. Muito menos o céu. Você tem que ouvir. Não é falar em espírito. Não, é Jesus, eu te amo. Quem quer oferecer esse som para Deus agora? Então prepara aí. 1, 2, 3. Jesus, eu te amo. Agora presta atenção. Fala baixinho. Mas fala um baixinho para você ouvir.
não precisa falar alto, mas você precisa ouvir. Quem quer fazer esse teste de novo comigo e falar assim: Jesus, eu te adoro. Mas você tem que ouvir. Vai lá. 1, 2, 3. Jesus, eu te adoro. Você ouviu o som da sua voz? É assim que se adora a Deus. É assim. Você tem que ouvir o som. Só queria te dar essa regra. Se você não ouviu, o céu não ouviu também. Tá? E se o céu não ouviu, não tem obrigação de descer nada sobre você. Se fosse você, eu fazia o propósito. Eu fazia o propósito. Em 2024, eu não vou gastar os dias da minha vida sem dar um som para Deus. Estava descendo a escada e a pastora vem subindo, e eu venho subindo, e ela: você está falando com quem? Eu só estava falando com Jesus. Aí eu estava no banheiro e ela: você está falando com quem aí dentro? Pô, com a mesma pessoa, o tempo todo. Eu falo com a mesma pessoa. Eu dou um som para Jesus toda hora. O que significa que no céu tem os registros do meu nome. Sabe aquele nome que fica aparecendo toda hora assim? O meu aparece. Porque eu falo toda hora para o céu. Se eu fosse você, se eu quiser marcar presença no céu, envia um som. Se você não envia som nenhum, como é que o céu pode te ouvir? Vou terminar agora. Mas a música da Cassiane diz assim: o teu louvor invade o céu. Não diz assim: o teu silêncio invade isso. Não existe isso. Quem entendeu essa? Você pode imaginar, você é um anjo, fica do lado dela aqui. Você também, fica do lado dela aqui. Faz assim com a espada, faz assim com a espada, faz assim com a espada. Aliás, põe a espada na bainha, põe na bainha. Põe na bainha, põe na bainha. Faz assim. Você sabe por que os anjos estão assim? Porque ela está calada, não fala nada não. Crente calado, anjo desempregado. Você acha que os anjos obedecem ao som do silêncio? Os anjos são enviados para nós com armas violentas, poderosas nas mãos. E eles estão do nosso lado, esperando um comando. Sabe qual é o comando? Glória a Deus! O anjo, o anjo está ali, entendeu? Senhor, eu te amo. Olha o anjo adorando junto com você e com a espada ali. Presta atenção, o som da voz humana é que coloca os anjos em ação. Um exemplo rapidinho para você. Quem conhece o pastor Marcos Nascimento? Cantor Marcos Nascimento no Brasil. Quem sabe que um carro dele pegou fogo um dia, lá no Rio de Janeiro. E a filha dele saiu pegando fogo. A filha dele saiu do banco de trás e ele viu ela pegando fogo na roupa. Sabe o que ele falou? Quando ele viu ela pegando fogo, ele falou assim: Senhor, cadê os anjos que eu canto sobre ele? Quando ele falou isso, o fogo apagou sozinho na hora. Agora imagina você, se ele está vendo aquele fogo na roupa da menina e ele não fala nada, ele fica desesperado, como a maioria de nós faz. Mas quando ele abriu boca, os anjos entraram na hora. Deixa eu contar outro exemplo rapidinho. O pastor Francisco contou para mim isso, eu vi. Ele estava em São Paulo, ele entrou num bar porque ele queria usar o banheiro. Só que o cara não falou para ele que tinha uma construção, tinha um buraco. Quando ele foi procurando o banheiro naquele lugar escuro, ele caiu dentro de um buraco de construção. Porém, no momento que ele vai caindo dentro do buraco, o que crente grita Jesus em todo lugar, né? E ele falou: Jesus, me acorde. Quando ele falou Jesus, uma mão branca pegou ele assim, ó, e puxou ele para cima. Era o anjo do Senhor que estava lá. O som da voz. Estou falando isso para os crentes que gostam de ficar caladinho. Crente caladinho é crente prisioneirinho. Porque não sabe emitir um som para Deus. Então a última oração que eu quero fazer é para liberar a sua voz. Os momentos mais que você não espera, você tem que ter uma som na voz. Alguém consagra a sua voz ao Senhor. Senhor, eu abençoo agora. Que essa voz possa ser usada. Que essa voz não fique presa. Que essa voz seja liberada. Eu libero o som da voz da igreja. Eu libero a trombeta que está na boca de cada um. Para que, Senhor, o teu povo possa emitir um som de adoração, de clamor, de vitória e de ódio.